das 10, eu nem notei. Tá vendo como é bom estar em comunhão? Tudo é... Bom dia, gente. Não conhecia a música, o Beto já tinha me falado, mas ela se encaixa plenamente naquilo que é o nosso tema de hoje. Comunhão. Comunhão é uma coisa um pouco complicada, porque ela é difícil, ela dói, mas não tem uma alternativa. Você fala, não dá muito trabalho, eu não quero. É pior. Mas se eu vivo com pessoas, eu acabo entrando em conflito. Sim. E o que a gente faz? A gente luta para resolver o conflito. Mas tem conflito que não resolve? Às vezes tem. Mas diante de Deus, todo conflito resolvido à maneira de Deus traz bênção. Conflito não resolvido não traz bênção. E conflito resolvido sem ser a maneira de Deus também não traz bênção. Comunhão, grupos pequenos. Hoje nós queremos falar sobre esse tema. Deixa eu ligar aqui. Olha lá, grupos pequenos. E por que falar de grupos pequenos? Porque entre o ano de 2010 e 2011, como igreja, nós gastamos um longo tempo, muitas reuniões, não vou lembrar quantas, em que nós começamos a discutir quais são os valores que nós temos como igreja. Alguns valores já eram reais, operantes, que já estavam acontecendo, e outros eram valores que nós queríamos colocar para existir na igreja. Ou seja, valores que são valores desejados, não são valores que já existem. E nós, então, partimos da seguinte definição. Acho que passa para mim, por favor, tá? A definição que nós usamos são essa. Valores são crenças fundamentais. Não é crença sobre horário de culto, que roupa eu devo usar, volume da bateria, claro, escuro. Não, são crenças fundamentais. São bíblicas, ou seja, a gente encontra um fundamento bíblico para todas elas. E a outra palavra que eu gosto é passionais. São coisas que mexem com o nosso coração. Não é assim, pode ser de um jeito, pode ser de outro, tanto faz. Não, são coisas que movem o nosso coração. A gente é apaixonado por essa ideia. Esses são valores. Mais do que isso, eles determinam como conduzimos a nossa vida. Então, valores determinam praticamente tudo que nós fazemos. Eles determinam a roupa que nós compramos, aonde nós investimos o dinheiro, aonde nós vamos, como é que nós vamos fazer as coisas. E o curioso sobre valores é que todos nós temos valores que estão operando nas nossas vidas. Acontece na sua vida, acontece na minha. São mais do que preferências, são coisas que nós acreditamos. E como igreja, então, nós gastamos um longo tempo, mais de um ano para chegar a isso. Nós chegamos à seguinte lista: vida devocional, que nós já tratamos, grupos pequenos, evangelismo pessoal, ensino bíblico, discipulado, ênfase em pessoas, culto inspirador e famílias fortes. Cada uma dessas frases ou expressões, elas servem para nós como delimitadores. E a nossa liderança, quando se reúne em outubro, para avaliarmos como está a igreja, a gente olha para isso aqui e fala, como está a igreja em cada um desses valores? Precisamos crescer mais aqui? Vida devocional, como é que está? Temos enfatizado pessoas? Temos trabalhado no discipulado? O nosso culto tem sido inspirador? Então, cada um desses valores tem sido destacado. E hoje, nós queremos trabalhar, esse ano nós já falamos de vida devocional, já falamos de famílias fortes e queremos falar agora de grupos pequenos. Como é que nós definimos os grupos pequenos? Em alguns lugares são chamados de células, em outros lugares são chamados de pequenos grupos. Houve um tempo atrás que eram chamados de koinonias. O nome não faz muita diferença, tá? O que nós acreditamos sobre ele, sim. Então, por exemplo, grupos pequenos para nós são grupos de pessoas comprometidas umas com as outras, com o propósito de amadurecer em Cristo para melhor servi-lo. O que nós podemos olhar com calma? Primeiro, há um compromisso mútuo. Eu não vou para um grupo pequeno para ver se eles vão me divertir aquela noite. O programa não estava bom, não gostei, não curti.
Não, eu vou no grupo pequeno porque eu tenho um compromisso com essas pessoas e elas têm um compromisso comigo. Eu quero estar lá e eu sei que vai ter aquele irmãozinho que gosta de falar e ninguém consegue fazer ele parar de falar. Acontece, acontece. E tem aquele outro que toda vez tem pedido de oração, ele começa, pois é, o cachorro da vizinha, do primo, do meu irmão, e começa a contar aquela história, a gente fala, tá, volta, pedido na sua vida. Tem o pessoal que chega atrasado, tem o pessoal, chama-se vida, aliás, chama-se família, né, gente? Nossas famílias são bem assim, são maravilhosas e profundamente complicadas. Mas primeiro elemento é compromisso mútuo, segundo elemento é que eu não vou para o grupo unicamente como um grupo de amizade. Vou me reunir com meus amigos. Não, nós temos um compromisso de amadurecer em Cristo. Aliás, se você não quer amadurecer em Cristo, não vai para grupo. Porque o pessoal vai, eu espero que o pessoal te incomode. E aí, o que você precisa crescer? Não, estou bem assim. Não, estou bem assim. Daqui a pouco fala, para de perguntar. Pois é, nós vamos continuar perguntando. O propósito do grupo é te ajudar a crescer. Então, todo o grupo nós vamos estar discutindo isso aqui na sua vida. E como é que anda isso na sua vida? E como é que anda aquilo? Se você não quer crescer, o grupo não é para ti. Terceiro, nós queremos aprender a servir. Grupo é um contexto onde a gente serve. Vou falar mais de serviço daqui a pouco. Por isso nós temos hoje cerca de 24 grupos. Alguém logo na entrada falou assim, não, você tem a lista atualizada dos grupos? Eu tenho da semana passada, mas eu já sei de um grupo que está multiplicando essa semana. Então, a lista, semana que vem vai estar desatualizada. Graças a Deus, eu espero que continue se desatualizando por multiplicações, né? Mas existe uma outra frase, talvez mais radical, quando a gente pensa em grupos, que é a seguinte. Grupos pequenos são o contexto fundamental daquilo que nós somos como igreja. Por quê? Porque no culto a gente se reúne e a gente faz algumas coisas para Deus. Nós louvamos a Deus, como fizemos por intermédio da música. Tem outras maneiras de louvar a Deus, mas essa é uma delas. Nós nos reunimos e encontramos pessoas. Nós ouvimos a pregação da palavra. Nós celebramos a ceia. Nós celebramos o batismo. Nós temos a festa do grande grupo. Nós fazemos muita coisa. Mas nós somos igreja no pequeno grupo. Por que eu faço essa distinção? Porque no pequeno grupo a gente reúne, e no final eu vou falar mais disso, para mim os elementos essenciais do que é ser igreja. Aquilo que realmente faz diferença. Em muitos países onde há uma forte perseguição à igreja cristã, eles não têm reuniões assim. Se fizesse uma reunião assim, a polícia ia achar ótimo, porque reunia todo mundo e já levava para a cadeia. Então, os grupos se encontram escondidos em pequenos grupos de 4, 5, 3, 10, já é um grupão. E a igreja floresce, a igreja continua crescendo e se multiplica. Nós somos igreja em grupos pequenos. Nós nos reunimos porque juntos nós podemos fazer muito mais. Não temos nada contra o grande grupo, por favor. Ele é absolutamente necessário. Mas nós somos igreja no pequeno grupo, o que quer dizer que se o seu único contato conosco como Conde é vir no culto, você é muitíssimo bem-vindo, venha sempre, continue vindo, nós vamos ficar muito felizes com a sua presença, mas você está perdendo alguma coisa importante. Ah, Daniel, estou muito ocupado, não consigo ir em pequeno grupo nessa época. Tudo bem, uma pena, o que eu vou fazer, né? Mas eu quero incentivar vocês a considerar de um modo radical o envolvimento no pequeno grupo. Isso para nós é um elemento fundamental de crescer em Cristo. Não quer dizer que se não tiver grupo eu não posso crescer? Olha, Deus faz maravilhas e milagres em todos os contextos, né? Então eu não vou dizer que não cresce, mas para nós é algo que fica muito complexo. Mas por que participar de um grupo? O que é que há no grupo que me ajuda? Eu separei 3 palavras antes de entrarmos em alguns ensinos bíblicos que possam nos ajudar. A primeira delas é conexão. A Conde, como igreja, com 120 anos aproximadamente de vida, tem muitas famílias que se conhecem. A brincadeira quando eu cheguei aqui é que você não pode falar mal de ninguém, porque todo mundo é parente de todo mundo. Eu acho que você não deve falar mal de ninguém, mas tudo bem. De qualquer maneira, era todo mundo parente. Já não é mais. Já não é mais. Nós temos muita gente chegando que, de repente, conhece, às vezes teve algum contato, está chegando agora.
Amém por isso. Mas então, cada vez menos, nós deixamos de ser uma igreja em que todo mundo é parente de todo mundo, mas nós queremos ser uma igreja em que todo mundo está conectado com os outros. Agora, nós temos aproximadamente 300 pessoas hoje aqui. Não adianta eu dizer, puxa, eu vou estar conectado com 300. Num certo sentido é verdade, porque nós cantamos juntos, ouvimos juntos a palavra de Deus, mas num certo sentido isso é impossível. Eu não consigo nem cumprimentar 500 pessoas, ou 300 pessoas. Às vezes eu chego, cumprimento 20, 30 e já está na hora de eu vir para frente, falo oi aqui. Tem pessoas que falam, preciso falar com ele, mas ele sentou naquela ponta, eu sento nessa, acabou o culto, eu não alcanço. Então, o pequeno grupo é um lugar onde eu estou conectado. Porque a triste realidade é que numa igreja a partir de 150 pessoas, se você faltar num culto, o pessoal pode até falar, puxa, faltou. Mas é muito possível que as pessoas não percebam. Não porque elas são más, cruéis e perversas, mas porque a gente não tem tanta conexão. Agora, num grupo de 10, 12, 15, se você falta, o pessoal fala, cadê o fulano? Por que ele não veio? E hoje, com essa maravilha, é positiva e é negativa do WhatsApp, o cara não chega, a gente fala, escuta, tu não vem no grupo? O que está acontecendo? O grupo pequeno gera conexão, você se sente conectado. É comum, quando eu subo aqui para ensinar, e eu tenho muita gente que eu conheço, quase todos, mas naturalmente minha mente já começa a olhar os casais que são do nosso grupo. Por quê? É preferência? Não, é porque toda quarta-feira a gente se reúne. Então a gente já se conecta. E aí na quarta-feira, e aí você não foi no culto, por quê? Tem um contexto para isso. Então a primeira razão para você participar é conexão. E de novo, se você cresceu numa igreja como a Conde, você tem um grupo de amigos e talvez você tenha conexão com o seu grupo de amigos. Mas eu quero te convidar então a estabelecer conexão, amizade, relacionamento com o povo que está chegando agora. Nós temos muita gente se aproximando da igreja, muita gente se achegando à igreja, e eles precisam de uma rede de amizades, uma rede de relacionamentos. Segunda razão para você participar de um grupo pequeno é cuidado pastoral. Como igreja, hoje nós temos 3 pastores, Roger, eu e Samuel, 3 pastores para 300 pessoas, estica a corda. É difícil saber o que está acontecendo. Ainda mais quando você tem, que nessa semana, tantos eventos como nós tivemos, é muito comum que algumas pessoas que precisam de ajuda, precisam de encorajamento, elas comecem a cair abaixo do radar. A pessoa faltou de novo. Quando ela faltar pela 3ª ou 4ª vez, é capaz de ela não lembrar mais. Daniel, mas tem que ter uma lista para lembrar. Tem que ter uma lista e passar um cartãozinho eletrônico ao entrar, né? Os mais malvados falam, já inclui a oferta da pessoa no cartão. Não é isso que eu estou dizendo. Mas seria uma maneira de eu saber quem veio e quem não veio. Porque não dá. Tem igrejas, gente, não é brincadeira isso, que eles tiram uma foto. Eles têm uma câmera num lugar alto assim, no culto eles tiram uma foto para saber quem veio. Tá bom, se isso funciona, mas percebe como é difícil? E às vezes a pessoa veio, está aqui com o coração partido, está arrasado, está aqui assim com aquela cara, e a foto não vai revelar isso. Nós precisamos do grupo pequeno, que é a primeira frente de cuidado pastoral que nós temos. Porque no grupo pequeno a pessoa abre, ela derrama o coração, ela briga, ela fala, e volta e meia, isso eu preciso dizer para vocês, o líder de grupo fala, olha, estou com um problema lá no meu grupo com fulano de tal, como é que a gente ajuda? Não é fofoca eclesiástica, tá? Mas é em geral assim, puxa, eu tenho tentado ajudar, eu não consigo. E volta e meia, nós temos que intervir, ou as pessoas vêm até nós, isso faz parte do cuidado pastoral. Mas a primeira linha de cuidado pastoral é o grupo pequeno. Então, de novo, se você não estiver num grupo pequeno, eu temo por você. Não estou dizendo que nós não temos responsabilidade, claro que temos, mas é possível que passe desapercebido. Terceira razão porque nós devemos participar de um grupo pequeno é por causa de serviço. Nós somos chamados a servir. O chamado de Deus para nós é que a gente possa servir. No entanto, muitas vezes nós identificamos serviço com fazer coisas na igreja. Agora, com os nossos cursos de manhã, alguém tinha que arrumar as cadeiras,
alguém tinha que fazer a chamada, alguém fez um cafezinho para nós, alguém cuidou das crianças, então tem muita coisa para ser feita. Eu quero propor a vocês que serviço é muito mais do que cumprir tarefas. Serviço é ter relacionamento no qual tu demonstra o amor de Deus. É claro que quem vai e arruma as cadeiras, prepara o cafezinho, cuida das crianças, está demonstrando amor, mas percebe que é por meio de uma tarefa. Eu posso arrumar as cadeiras com meu coração cheio de amor, tu nunca vai saber, que eu posso arrumar as cadeiras profundamente mal-humorado e a mesma coisa. As cadeiras vão estar no mesmo lugar. Agora, num grupo pequeno, você ora pela pessoa. Tem uma vez, se você entrar na escala, em que você vai levar o lanche. Outra vez que tu vai cuidar das crianças. O nosso grupo, que é um grupo de casais jovens, né, Ana? Que naturalmente seria um grupo de casais jovens. Já tem alguns do grupo rindo. Vocês também são jovens, tá? Então tem muita criança. E nós temos um revezamento, uma escala de quem cuida das crianças uma vez por cada 2 meses. E Ana Paula e eu entramos também na escala. Nossas crianças já estão um pouquinho maiores, né? O meu bebê está com 19 anos e tem quase o meu tamanho. O fato é, por amor, eu aprendo a servir. Eu me envolvo, eu vou cuidar das crianças, eu faço várias coisas. Até hoje não pediram para eu cantar, isso eu estou continuando tentando, não pediram para eu cantar, mas o fato é, no grupo pequeno, você fala com pessoas, você conversa com pessoas, você serve, você ora, você se preocupa. No grupo pequeno é muito difícil você não se envolver. Deve ter gente que consegue, mas o cara tem que se fazer muita força, porque é um grupinho que tem 10, 12. Se o grupo está muito grande, tem 15, 16. A gente sabe de grupos que tem 22 pessoas, mas não vão os 22 toda semana. Então, num grupo que tem aí 10, 12, 15 pessoas, para você se esconder, fica bem difícil. Aqui no culto, podemos fazer isso o tempo todo, porque ninguém vai perguntar para ti, e aí, você vai se envolver comigo? Não existe, você se envolve com algumas pessoas e pronto. Mas eu quero olhar com vocês, para mim, 3 argumentos que a Bíblia ensina sobre grupos e que eu acho fundamental. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente antes. Eu posso falar de grupos, eu tenho uma paixão por grupos, eu gosto muito de grupos. Você fala, isso é natural para você? Não é natural para mim. Várias vezes, quando está chegando a hora do grupo, eu falo assim, podiam cancelar para eu ficar tranquilo aqui em casa, né? É que o grupo é na minha casa, nem essa desculpa eu tenho mais. Mas quando não era na minha casa, eu falava assim, quem sabe cancelam o grupo, eu fico quietinho aqui em casa, né? Pego um café com leite, ligo a televisão nesse friozinho. Mas, ao longo da minha vida, eu já percebi que reunião de grupo me abençoa. Então, volta e meia, eu respiro fundo e vamos lá. E quando eu chego lá, eu sou abençoado. Mas, para evitar que só eu fique falando, eu já combinei com 2 pessoas que vão vir aqui e vão trazer assim uma palavra sobre o que o grupo significa para eles. E eu convidei o Matias para vir, pode vir, Matias, e o Maurício. Vou deixar as esposas fora da raia dessa vez, tá? A Débora estava olhando para mim, tu escapa, dessa vez tu escapa. E a razão por que eu pedi para o Matias e para o Maurício vir até aqui é justamente porque o Maurício tem andado conosco há uns 3 meses, é isso? 3 meses. Está começando a caminhar com Jesus. Como é que caminha com Jesus? Como é que funciona isso? E eu já vou te perguntar. E o Matias, não sei se tu nasceu na igreja, mas quase. O Matias anda com Jesus há muito tempo. Então, minha pergunta é assim, pegando 2 pontos, 2 pessoas que têm experiências diferentes. Matias, você tem andado em grupos há muito tempo, mas ultimamente nós temos dado uma ênfase diferente. Eu queria saber se tu podia me dizer como é que tem sido isso, o que tem sido diferente nos grupos, e já emendando, quem sabe uma experiência que para você te abençoou no contexto de grupo, ou uma pessoa no grupo, ou alguma coisa assim. Pode falar para nós? Bom dia, obrigado. Como o Daniel falou, realmente estou aqui há muito tempo, desde criança, conheço a Jesus desde cedo e já na fase de jovem, aqui na Conde já tínhamos um histórico de, a liderança de 30 anos atrás, ou um pouco mais, já estava caminhando na direção da gente desenvolver grupos, Então, sempre participei na nossa casa, depois que eu casei também,
temos grupo já há muitos anos, e tem sido uma bênção, né? O quanto a gente, no convívio com aqueles que participam com a gente vai crescendo, trocando experiências, recebendo um pouquinho de cada um, deixando um pouquinho de nós em cada um também. E nesses últimos anos a gente tem tido um foco que é o de crescer, nos multiplicarmos, né? Não é apenas engordarmos, mas sim um crescimento com pessoas e envolvendo aqueles que chegam. Então a gente já está nesses últimos 4, 5 anos aí, numa terceira multiplicação já do grupo, e isso tem sido uma experiência muito bacana, porque o grupo que a gente tem hoje, se nós não tivéssemos multiplicado há um tempo atrás, são de pessoas que talvez eu não teria nem conhecido, né? São pessoas que chegaram recentemente na igreja e vieram participar do grupo, então a gente tem tido a oportunidade de conviver juntos, conversar, ouvir o que cada um passa, aquilo que são suas lutas, suas alegrias, suas vitórias, e ali a gente tem tido então essa experiência de pôr em prática aqueles mandamentos recíprocos que Jesus nos deixou, né? Do uns aos outros. A gente se alegra com as vitórias, a gente chora com as dificuldades, a gente intercede um pelo outro, a gente se encoraja, né? E isso tem sido uma bênção. O grupo já está de novo grande, a sala daqui a pouco já não cabe mais, e talvez a gente tenha que, daqui a uns meses, aí, pensar de novo numa multiplicação e deixar que Deus traga de novo novas pessoas, e assim a gente vai podendo desenvolver novos relacionamentos, que tem sido muito bom. Com relação a uma experiência, vou te dizer que toda quarta-feira é uma experiência, né? Toda quarta-feira a gente sai enriquecido com algo que Deus faz, tanto na vida nossa, né, como na de cada um. Mas lembrando, assim, uma das coisas que a gente pratica muito é a intercessão um pelos outros, né? Aquele tempo de compartilhar as dificuldades que cada um está passando. E, como o Roger começou no culto, né, temos vivido tempos difíceis no Brasil, como economia também, e a gente que está no mercado aí com negócio tem sofrido, né, bastante, e temos tido realmente épocas de, às vezes, não saber o que fazer, né? Então, o grupo tem sido um apoio em oração para que Deus nos ajude a passar por esses momentos, né? E agora, um mês atrás, aí, na necessidade de fazer recurso, né, financeiro, eu decidi que eu precisava vender um carro, e aí compartilhei no grupo, né, e passei um WhatsApp no nosso grupo de WhatsApp, diz: olha, irmãos, eu vou pôr meu carro à venda, orem por isso, que Deus, né, envie um comprador. E Deus usou alguém do grupo. Na manhã seguinte, esse irmão do grupo, conversando com o motorista do táxi, o cara disse para ele que ele estava precisando comprar um carro, e o carro era praticamente o modelo, o ano e no valor do meu carro, né? Falamos no mesmo dia, no outro ele veio olhar e o negócio fechou. Deus agindo, né? Porque irmãos orando, se envolvendo, e assim Deus faz aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Amém. Realmente é uma experiência. Eu participei desse grupo na primeira multiplicação, eu ainda não saí na segunda, eles me botaram para fora, não sei porquê. Eu estou olhando para o pessoal do grupo ali, tem alguns me olhando feio, está na hora de multiplicar de novo, tá? Mas tudo bem. Deus vai dar o tempo certo. Eu convidei o Maurício também, porque o Maurício, como nós estamos falando, chegou recentemente. O Maurício, na primeira vez que nós conversamos, Deus falou contigo, né? E ele chegou para mim e falou: Daniel, tu falou para mim. Eu falei: olha, cara, eu falei a Bíblia e Deus colocou no teu coração. Briga com o homem lá em cima. E aí ele falou assim: eu quero ir no teu grupo. Eu falei: olha, meu grupo é na Zona Norte. Onde você mora? Na Restinga. Eu falei: cara, então faz o seguinte, vem no dia anterior, dorme lá em casa, alguma coisa assim. Pode ser, né? Não. E Maurício e Débora têm vindo praticamente toda semana e têm se envolvido bastante. E acho que a minha pergunta para ti é isso: no que é que o grupo tem te ajudado, Maurício, tu e Débora, a caminhar com Jesus? Porque é bem no começo, como é que funciona isso?
Dá uma ideia para nós, como é que tem sido? Bom dia, igreja. Eu tenho o hábito do microfone, o medo dele é que eu não devolva o microfone para ele. Mas, Eu vou segurar aqui, eu dobro. aquela situação de falar demais no grupo era para mim. Era para mim. Eu cheguei na igreja num domingo, o primeiro culto que eu vim, foi talvez um dia de maior desespero da minha vida. Cheguei aqui desesperado, eu só procurei Deus por realmente estar desesperado e sentir que era só Deus mesmo que podia fazer por mim. O meu cunhado me convidou para conhecer a Igreja Batista. E aquele domingo eu cheguei aqui, sentei, não tinha mais espaço aqui embaixo, sentei ali em cima e cheguei, acho que já tinha começado o culto há uns 5 minutos. As primeiras palavras que o pastor Daniel falou aqui, é para mim que ele está falando. É para mim. Como é que ele sabia que eu vinha? Meu cunhado falou. Só pode. Não tem outra explicação. Falou. E de imediato já me deu uma emoção. Eu senti que aquilo era para mim. Eu realmente senti algo muito mais forte do que eu já tinha sentido toda a minha vida. Eu sempre tive muita fé em Deus. Sempre acreditei muito em Deus. Mas foi a primeira vez que eu via Deus pessoalmente. Estava com contato com Ele ali, né, para resolver meu problema. E aconteceu, naquele domingo, meu cunhado me trouxe, me apresentou para o pastor Daniel, e ele me falou do grupo. Às quartas-feiras tem um grupo, que é na minha casa e tal. Eu, vou ir. Aí eu e a minha esposa, a gente foi na primeira quarta-feira. A gente foi no domingo e na primeira quarta-feira nós já fomos no grupo. E lá no grupo, o que mais marcou foi o acolhimento. A gente foi meio receoso, assim, chegou lá, o pessoal acolheu. Eu recebi um abraço de um amigo lá, que hoje é um amigão, Cláudio. Um abraço assim que dividiu meus problemas ali. E foi maravilhoso assim o grupo. É como se eu tivesse vindo no domingo aqui numa consulta com um clínico geral aqui e o clínico só tu vai no especialista na quarta-feira, que lá ele vai resolver o teu problema. E isso é o grupo, né? Aqui o culto direciona a Deus. O grupo pega pela mão e leva a Deus. Amém. É isso que é feito no grupo. É isso que eu senti. Eu sou novo cristão. Sou novo na Igreja Batista. Mas eu estou apaixonado por tudo aqui, por todos, pela palavra, pelo louvor. Eu não conheço grande parte de vocês todos aqui, mas eu me sinto acolhido por todos vocês aqui. Quando eu venho no domingo aqui, quando eu vou no grupo, principalmente, né? E uma das coisas que marcou o grupo, que marcou para mim no grupo, foi numa quarta-feira que eu estava passando por um problema muito grave na minha vida, né? Gravíssimo mesmo, assim. Eu fui à tarde no meu advogado, que eu estou respondendo um processo, e disse assim para mim: Maurício, vai em casa, prepara as tuas roupas, avisa a tua família, que o juiz pode até mandar te prender. Eu acho que tem 95% de chance do juiz te prender. Mandar te prender. Mas eu não fiz nada, tu vai me prender por quê? Vai te prender. E eu falei para o advogado assim: o senhor crê em Deus? E ele disse para mim assim: no momento de desespero, meu filho, todo mundo crê em Deus. E eu falei para ele: tá bom, então. Eu tenho um grupo hoje à noite, né? E eu cheguei no grupo e falei para o grupo assim: grupo, eu vim hoje aqui trazer para vocês 5% do que o meu advogado me deu de chance de não ser preso. Por uma besteira, mas era uma chance de ser preso. E larguei aqueles 5% nas mãos do grupo, e o grupo fez uma oração. Aí, no outro dia, o advogado me liga e diz assim: Maurício, não sei o que houve, mas esquece prisão, esquece tudo isso aí, é uma besteira que está acontecendo na tua vida aí. E eu falei para ele: eu falei para o senhor que eu acreditava em Deus, o senhor acreditava em Deus, né? Então, isso marcou muito para mim no grupo. Foi aquele momento de oração que eu larguei 5% na mão do grupo ali. E realmente mudou minha vida. Amém. Hoje eu sou muito grato por todos no grupo, muito grato por todos vocês aqui, e principalmente muito grato a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Vida de grupo. Eu pensei em chamar alguém aqui que viesse falar de conflito de grupo, mas eu acho que a gente sabe, né? Conflito, a gente não precisa de exemplos sobre conflitos. Existem conflitos em grupo. Tá? Quem conhece grupo sabe bem disso. Quem não conhece, por favor, não pense que
dar tudo certo. Mas eu acho que são exemplos muito bons. Tanto da experiência do Matias, que caminha tanto tempo, inclusive com grupos, e é um prazer ver o grupo deles, a união, o acolhimento, a alegria. E realmente foram 3 anos, desde que nós começamos, aí multiplicou no final do primeiro ano, multiplicou no final do segundo ano, acho que agora começa o 4º ano, esse é o 4º ano, e já está na hora de multiplicar de novo. Amém, amém. Nossa oração é que nós tenhamos a igreja inteira, mas deixa eu olhar com vocês 3 argumentos que eu acho que são importantes para nós pensarmos, para concluir o nosso pensamento sobre grupo. O primeiro deles é grupos baseados na própria imagem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Trindade. Deus sempre existiu em 3 pessoas. É um só Deus em 3 pessoas. Não vou explicar tudo sobre Trindade aqui, porque nós gastaríamos muito tempo. Mas por que Deus é 3 em 1? Eu estava lendo um autor muito antigo, do século XV, mais ou menos, e ele explica assim: a Bíblia diz que Deus é amor. Amor não existe no individual. Você tem que ter alguém a quem amar. Então, se Deus fosse um só, ele não podia ser amor. Porque antes de criar a terra, ele já era amor. Como é que ele vai ser amor se ele não tem a quem amar? Ele falou, e não bastavam ser 2, porque quando são 2 no amor, um ama o 2 ama o 1, há uma troca. Ele falou, tem que ser 3, porque eu amo o 2, amo o 3, e há momentos em que o 2 e 3 estão mais próximos e eu estou apenas amando os 2. Você pode gostar ou não do argumento, eu achei interessante. O fato é que Deus, ele sempre existiu como trindade. Deus trabalha em comunidade. Deus trabalha em comunidade. Deus, por si só, nós podemos dizer que ele é comunitário. Abra a sua Bíblia comigo, em Mateus 3, capítulo 3, versos 16 e 17, que é a situação do batismo de Jesus. Jesus chega para o seu primo, João Batista, e fala, olha, eu quero ser batizado. E João Batista, sabendo que ele é o Filho de Deus, fala, é tu que tem que me batizar, imagina que eu vou batizar o Filho de Deus. E Jesus fala, não, é importante que eu passe por isso. E aí João concorda. E aí nós lemos assim, Mateus 3, versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, o batismo acontecia no rio, né? Ele saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Outra versão, em quem tenho muito prazer. Você vê numa passagem de 2 versos, o Filho de Deus que é batizado, o Espírito Santo de Deus que vem sobre ele, e Deus Pai falando do céu, este é o meu Filho, em quem eu tenho grande prazer. Você tem a ação de toda a Trindade no mesmo momento. Aliás, o tempo todo você tem a ação da Trindade, mas aqui você tem a descrição da ação da Trindade o tempo todo. Mas não só você vê essa interação, e tem muitas passagens que falam disso, como eles mostram deferência um para com o outro, como eles amam um ao outro, como eles apoiam um ao outro. Mas existe também a realidade de que a ideia de comunidade é um modelo para o mundo. Vira algumas páginas, abre comigo ali em João, capítulo 17. João 17, versos 20 e 21. Esse é o momento que Jesus está fazendo a sua oração logo antes de ser preso. E ele sabe que ele vai ser crucificado. Alguns chamam da oração sacerdotal. E ele começa ali no começo do capítulo, orando por si mesmo, falando para o Pai o glorificar. Ele ora pelos seus discípulos e chega no verso 20 de João 17, e nós lemos assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. De uma maneira muito real, Jesus já estava orando por nós. 2000 anos atrás, ele falou, vou orar por aqueles que vão crer, e se ele tivesse tempo de puxar a lista, lá em Porto Alegre, que vão se reunir na Batista Conde, e vão crer em mim por causa da mensagem que vem pelos séculos e os séculos, um após o outro. E o verso 21 ele diz,
para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Tem uma outra passagem em que Jesus fala: um novo mandamento vos dou, não é novo, amai-vos uns aos outros, porque se vocês se amarem uns aos outros, o mundo saberá que eu vos enviei. Gente, o poder do testemunho, de nós estarmos em grupo, é porque eu, pessoalmente, represento algumas características de Cristo. Não todas, aliás, muito poucas. Se você colocar a Ana Paula junto comigo, já vem outras características, mas nós dois juntos não representamos tanto assim. Aí você junta o Cláudio, a Suzana, o Rogério, a Aline, o Maurício, a Débora, e vai multiplicando. Então, quando o Maurício chegou no grupo, ele ficou impressionado, não porque ele nos achou fantásticos, mas porque Jesus estava representado e pôde tocar o coração deles. E, de repente, ele começou a perceber, ver a pessoa de Deus. Deus é percebido, é visto pela nossa unidade, pelo modo como nós vivemos juntos. Claro, revelado na sua palavra, não há a menor dúvida quanto a isso, mas para a pessoa que não tem a intimidade com a palavra, ela precisa perceber a ação de Deus. E algumas pessoas dizem: Daniel, mas às vezes a pessoa vai e percebe conflitos. Eu não tenho o menor problema com os conflitos de grupo, gente. Eu acho que nós temos que tratá-los. Mas quando alguém chega de fora e vê um grupo, ele tem que ver a ação de Jesus no grupo. Por isso é fundamental que a gente fale a verdade no grupo. Eu lembro uma vez que uma pessoa foi pela primeira vez num grupo, lá na cidade de Caxias, e ele foi para o grupo, e era um grupo que eu curtia muito. Essa pessoa chegou, eu não estava no grupo, ele foi no grupo, e 2 dias depois encontrei com ele e falei: e aí, o grupo foi bom? Fantástico, que gente especial, que bacana. Falei: então tu vai de novo? Não, nunca mais eu vou. Eu falei: mas por que não? Daniel, eles são muito santos, eles são muito melhores do que eu, o que eu vou fazer lá no meio? Eu falei: não entendeu nada. E depois eu falei com o grupo: o que vocês fizeram? Não, é que é a primeira vez, então nós quisemos mostrar tudo. Eu falei: não, tem que mostrar a realidade. Se quando vai a pessoa para falar de Jesus, você fala: eu passo meus dias orando, cantando louvores a Deus, e digo para minha esposa: amada minha, como está você nesse dia? E a esposa responde: meu amado, você veio. Gente, desculpa, grupo é lugar de você falar: está difícil, eu estou com um problema financeiro, estou precisando vender o carro, a situação está caótica, eu estou com outro... Quando o Maurício chegou no nosso grupo e começou a ouvir todo mundo falar disso, ele falar do problema dele era natural. Agora, se ele caísse no meio de um bando de santarrão, onde tudo tem tudo resolvido, ele ia falar: você é louco ficar falando dos meus problemas aqui. Nós temos que ser um modelo da presença de Jesus e não da nossa santidade. Devemos falar das nossas vitórias, devemos celebrar o que Jesus tem feito, mas Jesus faz e transforma e confronta, porque precisa. Se não precisasse, ele não precisava mais fazer. Nós precisamos falar: olha, está difícil minha esposa e eu nos comunicarmos, porque cada vez que um fala, parece que é assim, arame farpado. Nós precisamos da graça de Deus, aí nós oramos por isso. Na semana seguinte: olha, Deus falou, nós conseguimos acertar algumas coisas, continuem orando. E na outra semana: olha, nós temos aprendido e Deus tem derramado sua graça. E pouco a pouco, esse pessoal pode começar a celebrar a bondade de Deus em situações que precisam da bondade de Deus. Mas não é só a imagem de Deus que nos leva a grupos. Existe o que eu chamo da ação de Deus. Abram comigo em Gênesis, capítulo 12, Gênesis 12. Aqui nós temos o chamado de Abraão, que é uma das principais bênçãos que Deus dá ao povo de Israel. E em Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 3, nós lemos assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A tradução de povos aqui, eu acho, infelizmente, uma tradução infeliz, errada. A palavra no hebraico é: todas as famílias da terra serão abençoadas. Você fala, Daniel, é a mesma coisa. É e não é. Porque quando eu falo de povo, hoje o nosso conceito de povo é o povo brasileiro. E aí fica tão diluído que você não sabe do que ele está falando. Quando eu falo todas as famílias, Deus se agrada de trabalhar por pequenos grupos. Não no sentido que nós estamos falando, mas por unidades. Ele podia falar: em ti sejam abençoadas todas as pessoas da terra. E certamente isso é que ele quer. Mas ele sabe que nós nos agrupamos em famílias, em grupos de amigos, em pequenos clãs. Hoje não usamos mais essa expressão, mas Deus trabalha por meio de pequenos grupos. Tanto que quando nós chegamos no Novo Testamento, em Efésios, vamos dar um pulo agora para Efésios, Novo Testamento. Se você está com dificuldade de localizar os livros, tem um curso excelente sendo dado domingo de manhã sobre panorama do Antigo Testamento. Quem sabe no segundo semestre a gente faz um do panorama do Novo Testamento. Efésios capítulo 2. Eu quero ler os versos 11 e 12 e depois o verso 19. Paulo está falando a novos convertidos, que eram tanto judeus como não judeus, e diz assim: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, não judeus, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo e por mãos humanas. Repara só a descrição. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Popularmente diria, vocês não estavam com nada. Não tinha família, não tinha povo, não tinha promessa, não tinha esperança, não tinha Deus. Era assim que vocês viviam. Aí desce comigo até o verso 19, quando ele explica toda a obra de Cristo, e chega no verso 19, ele conclui dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uma das expressões mais usadas para se referir à igreja no Novo Testamento é família de Deus, porque Deus se agrada de trabalhar em pequenos grupos familiares, pequenos grupos que têm os relacionamentos próximos. Por isso nos levou a colocar essa frase como um dos nossos temas: mais que uma igreja, nós queremos ser uma família para você. Os pequenos grupos representam a imagem de Deus. Os pequenos grupos representam o propósito de Deus de trabalhar com pequenas comunidades. E além disso, nós temos exemplos tremendos. Por exemplo, Jesus e os seus discípulos. Vamos olhar ali em Marcos capítulo 3, versos 13 a 15. É quando Jesus escolhe os 12 que são mais íntimos dele. Jesus podia ter escolhido 300, 500, 1.000, 5.000, sei lá. Ele podia ter falado: olha, gente, vou construir um salão aqui e nós vamos ter 300 pessoas e eu vou ter 300 discípulos, porque 300 é melhor que 12, né? Porque 300 multiplica mais rápido. No entanto, o que diz aqui é Marcos capítulo 3, verso 13. Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. E depois fala que deu autoridade para expulsar demônios, para ter ministério. Eu quero parar só aqui. Chamou 12 para serem apóstolos, para que estivessem com ele. Por que ele não chamou 30? Por que ele não chamou 50, 100, 1.000? Ele chamou 12. E aliás, um deles ele sabia que ia perder ainda. Podia pelo menos ter chamado 13, então, vai. Que aí perde um, fica com 12. Porque existe uma dinâmica que acontece num grupo menor. Jesus queria que eles estivessem com ele, não só que ouvissem a pregação dele. Ouvir pregação, gente, é relativamente fácil. Se você tiver internet, então, falei esses dias com um amigo meu, pastor lá no interior de São Paulo, e ele falou: o pastor titular da igreja foi embora, e eles estão querendo que eu assuma
mas eles disseram que eles querem assim um pastor como Ariovaldo Ramos, Ed René e Estevão Hernandes. Eu falei, cara, eles ligam a internet, o cara prega de uma maneira maravilhosa e eles falam, a gente quer esse cara. Coitado desse meu amigo. Eu falei, diz para eles, chama ele, então eu não vou fazer uma coisa dessa. É absolutamente impossível que eu faça uma coisa dessa. Jesus, em vez de fazer uma coisa em massa, ou uma coisa por internet, ele falou, eu quero que vocês andem comigo, cheguem perto de mim, ouçam o que eu tenho a dizer, sintam os problemas que a gente vai ter que enfrentar, eu quero andar com vocês, andar com vocês. Você não consegue andar com 50 pessoas, não dá, é impossível. Então tem que ser 12, eu não estou muito preocupado com o número, mas 50 é demais. Então, a ideia do grupo pequeno é essa, por isso que a gente fala de multiplicação, e toda multiplicação é dolorida. Não conheço multiplicação que fala, finalmente estou saindo, ufa, porque o grupo que tem essa atitude não quer multiplicar. Então, a ideia de multiplicação é assim, nós vamos multiplicar para continuar aprofundando o nosso relacionamento. Aí o grupo cresce e a gente multiplica de novo. E, em geral, a gente multiplica quando o grupo está melhor, que já enfrentamos alguns conflitos, e o grupo está em comunhão, e nós estamos ali, está tão gostoso aqui, lá vem Daniel falar de multiplicação, que coisa, nós queremos multiplicar para trazer outras pessoas e abençoar outras pessoas. Jesus começou com 12, de propósito, e se alguém podia discipular 50, 100 ou 1000, era Jesus. Ele queria nos deixar um exemplo. E nós temos na igreja em Atos, muitos exemplos, eu vou olhar só 3 passagens com vocês em Atos, deixa eu colocar as 3 ali. Primeira delas, em Atos capítulo 2, vou olhar versos 46 e 47. A igreja em Atos foi uma explosão, ela cresceu tanto, que quando os apóstolos chegaram em alguns lugares, eles falaram, está aí, os caras que estão virando o mundo de perna para o ar, chegaram aqui também, porque a igreja estava virando o mundo de pernas para o ar. Era um tumulto, não era só, é um prédio que construíram aqui, eles fazem um pouco de barulho. Não, eles tumultuavam o ambiente. O crescimento da igreja em Atos é uma coisa alucinante. Acho que era para o momento, Deus tinha um propósito específico, mas olha só o que acontecia. Atos 2, versos 46 e 47. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos os dias era um período de festa em que muitos judeus vinham para Jerusalém e passavam uma semana, 2, 3 ali. Então, bem no começo da igreja, todos os dias eles se encontravam no templo, onde havia um grande pátio e muitas pessoas ensinavam, e de casa em casa. O primeiro registro histórico que nós temos de um prédio, um salão de cultos como esse, é no século III. Já tinham passado 300 anos da igreja, e a igreja estava tomando o mundo. Aí começamos a construir prédios. Nada contra os prédios, são ótimos, ajudam um monte, mas eles não são a nossa essência. Aqui você vê a igreja se reunindo no templo, mas indo de casa em casa. Vira comigo para Atos 5, 42. E nós temos uma situação onde os apóstolos são perseguidos, são levados diante do Sinédrio, são ameaçados, e eles voltam. Verso 41. Vamos começar com 41 e 42 do capítulo 5 de Atos. Os apóstolos saíram do Sinédrio, que eram os líderes religiosos judeus, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles tinham uma reunião grande no templo, ou várias reuniões, a gente não sabe, e depois iam de casa em casa, grupinho em grupinho. Você fala, será que não ia todo mundo? Eram 5.000. As casas eram pequenas. Não dá para ir 5.000 de casa em casa. Eu tive o privilégio, anos atrás, de ser convidado a visitar Israel.
as ruas têm mais ou menos 3 metros de largura. 5.000 não andam em rua de 3 metros de largura. E se andar, faz uma fila gigante. Tá? Quase que dá para encostar aqui, dou um passo e encosto do outro lado. Mas eles andavam de casa em casa. A única coisa que eu posso imaginar é que eles se dividiam e falavam, minha casa é grande, vem uns 20 para cá. Minha casa também vem mais uns 10 para lá. E eles se reuniam. E o que eles faziam? Provavelmente eles pegavam o que os apóstolos tinham ensinado no templo e falavam, o que quer dizer isso? Puxa, palavras de Jesus. Que é mais ou menos o modelo que nós queremos usar. Última passagem que eu quero olhar em Atos capítulo 20, verso 20. O apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros em Éfeso, da liderança espiritual de uma igreja que ele investiu 3 anos. E ele vai ser preso, vai chegar em Jerusalém, será preso, será levado para Roma. Parece que ele teve um período de liberdade lá e depois foi decapitado. Mas aqui em Atos 20, 20, Paulo está dando assim o seu testemunho, a sua despedida para os líderes, e ele fala assim, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Parece que o negócio de casa em casa era para ser de casa em casa. Porque aí você tinha um grupo pequeno, você tinha intimidade, você tinha a possibilidade de desembrulhar aquele ensino que foi dado. Então Paulo falou, eu ensino publicamente e de casa em casa. Gostei da expressão do Maurício, que, como é? Que aqui é o clínico geral e lá é o especialista, né? Então aqui, Deus quer que a gente ame, os casais se amem, que você aprenda, homens, que vocês sejam homens de verdade. Como é que funciona isso? Não dá para a gente passar o dia inteiro discutindo. Então vamos discutir em grupo pequeno, como é que funciona isso na vida de cada um. Eu gostaria de concluir, gente, dizendo o seguinte, qual que é o propósito dos nossos grupos? Você fala ensinar a Bíblia, certamente tem a ver com isso, mas ensinar a Bíblia a gente ensina aqui e ensina nos cursos de domingo de manhã. Nós temos quebrado a cabeça como pastores e chegamos a mais ou menos 4 coisas. Primeiro deles, nós queremos que os grupos promovam devoção, amor por Jesus. Nós queremos que no grupo as pessoas se apaixonem mais e mais por Jesus e digam, cara, é muito legal seguir a Jesus, eu quero seguir esse Jesus. Como é que eu faço para seguir esse Jesus? Que nós gastemos tempo de oração, de adoração, mas assim, não só ali, mas que aquilo sirva para o meu dia a dia. Na quarta-feira a gente se empolga com Jesus, na quinta-feira, e hoje de novo com o tal do WhatsApp é uma maravilha, porque o pessoal fica trocando versículos e mensagens, amém, com, sem WhatsApp, não estou nem preocupado com isso, mas que seja um apoio para a devoção, para a tua comunhão pessoal com Deus. Nós acreditamos também que o grupo, ele tem que estimular relacionamento, relações. Ou seja, eu tenho um amigo aqui, eu tenho alguém que está chegando na fé, eu preciso ajudá-lo a crescer, tem alguém que eu sei que serve de ajuda para mim, então eu corro para ele e peço ajuda, tem alguém a quem eu posso abençoar. Eu lembro de anos atrás, uma pessoa uma mãe de família que ficou muito doente, e alguns grupos se organizaram para levar refeição para ela, para aquela família, por semanas. E era só chegar lá e alguém fez uma escala, e aí de repente, eu trouxe o almoço, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. Nós somos chamados para esse tipo de coisa. Um outro elemento que eu acho que tem que haver no grupo é o elemento da revelação, da verdade, da Bíblia. A Bíblia tem que ser cultivada. E por fim, missão, serviço. Nós somos chamados a servir e o grupo pequeno se presta a isso. Nós temos falado muito de grupo pequeno. Uma vez por mês nós reunimos todos os líderes de grupo pequeno. Nós cultivamos grupos pequenos. Alguém me pediu, como eu falei, uma lista dos grupos pequenos. Eu não tenho essa lista hoje, para minha vergonha. Mas eu peço a você que, se você nos visita, você converse com alguém que te convidou. Você vai num grupo? Que grupo você vai? Às vezes a tua preocupação é geográfica, às vezes é afinidade. Nós temos grupos para pré-adolescentes, para jovens, para adultos, jovens, adultos não tão jovens, adultos nem tão jovens ainda, tá? Mas assim, tem todo tipo de grupo.
A maioria deles se encontram na quarta-feira à noite, mas para jovens e adolescentes tem sido na sexta e no sábado, e tem outras noites. Se você quiser criar um grupo na quarta-feira, da meia-noite às 5 da manhã, e alguém topar, manda ver, perfeito. Nós queremos viver em grupos. Baixe sua cabeça e ora comigo, por favor. Senhor, nós te agradecemos porque de tantas maneiras o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos estimula, o Senhor nos chama a vivermos e vivermos em comunhão. Comunhão contigo em primeiro lugar e comunhão uns com os outros. Eu quero rogar, Pai, que os grupos na nossa igreja possam crescer para a Tua glória. E que as pessoas possam viver de maneira prática esse amor que o Senhor nos chama a viver. E que nós possamos te amar de uma maneira muito concreta por meio dos pequenos grupos. Eu peço a Tua bênção sobre líderes de grupo, sobre facilitadores, sobre auxiliares de grupo. E eu rogo realmente, Pai, que os grupos passem da simples amizade e cheguem na ministração um na vida do outro e possam assim vivenciar o Teu amor. Isso tudo, Pai, eu peço e eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Passou das 10, eu nem